Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1. Agora, de meio-dia a 23, meio-dia e 23 até a 1h23, e até quinta que vem, é isso, Cléo? É isso, né? Ainda horário eleitoral, sempre é bom esclarecer que a concessão da rádio Trianon é para Santo André e por isso nós transmitimos o horário eleitoral da cidade de Santo André. Gente que fala pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, transmitindo direto aqui do estúdio da rádio Trianon, através da nossa fanpage Facebook/programa Gente que Fala. Estamos também na AltV, www.altv.com.br e TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, ambas 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, à sua disposição o WhatsApp 974012235 e o telefone aqui no estúdio da Rádio Trianon 3289-3580. Hoje, quinta-feira, mais uma edição do Gente do MPD que fala, gente do movimento do Ministério Público Democrático, todas as quintas-feiras, e esta parceria é possível graças à iniciativa do promotor de justiça, Dr. Roberto Liviano, então presidente do MPD, membro do movimento do Ministério Público Democrático, atualmente presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Dr. Roberto Liviano, prazer tê-lo aqui. O prazer é meu, Zancopé, é uma honra para nós mantermos essa parceria viva, que na verdade é possível graças à generosidade do nosso querido Fausto Camunha, que dirige o programa, que está aqui conosco, uma presença importante no jornalismo brasileiro e a sua condução sempre culta, serena, elegante. Muito obrigado, Zancopé, e obrigado aos companheiros de bancada aqui, o Wander Jordano, o Sérgio Edson, amigos do movimento do Ministério Público Democrático, que nós possamos continuar sendo instrumentos de difusão de boa informação e conscientização da sociedade. Assim é que nós consolidamos a nossa democracia participativa. Boa tarde, Dr. Wander Giordano. Prazer tê-lo aqui. Prazer estar aqui mais uma vez. Muito obrigado pelo convite. Para mim é sempre uma grande honra poder falar um pouco dos temas que são importantes para a nossa sociedade. Queria também destacar aqui a presença do promotor de Justiça Roberto Liviano. Eu tenho a oportunidade de acompanhar alguns dos trabalhos, não só pelo Ministério, pelos trabalhos dele no Ministério Público, pelo movimento do Ministério Público Democrático, como também no Instituto Não Aceito Corrupção. E é uma satisfação a gente perceber que na nossa sociedade a gente encontra pessoas como o Roberto. Da mesma forma, o engenheiro, o administrador Sérgio, que tem um papel, uma atuação muito importante também no município e mais precisamente na região de Santo Amaro. Então, para mim também é uma grande honra poder estar aqui presente hoje. Dr. Sérgio Edson, boa tarde. Boa tarde a todos os presentes. Muito obrigado pelo convite. Sou Zancopé, o Dr. Roberto Liviano, o Wander Giordano. Agradeço essa participação. Participei também do 5º Congresso do Ministério Público Democrático. Tenho um grande interesse. Atuo atualmente na parte de saúde, no pronto-socorro de Santo Amaro. E o outro interesse também, minha filha está estudando, atualmente mora em Canoas, Rio Grande do Sul, vai prestar para concurso público. Trabalhou também no setor de julgamento na aeronáutica, na FAB, no Rio de Janeiro. E um grande interesse nosso por uma sociedade mais justa nesse movimento. Muito obrigado pela participação de todos os presentes. A Associação dos Juízes Federais do Brasil divulgou nota rebatendo a declaração do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes, de que juízes e promotores utilizam a lei da ficha limpa para ameaçar políticos. Segundo a entidade, acusações generalizadas somente comprometem o prestígio das instituições e em nada contribuem para o seu aperfeiçoamento e respeito. Dr. Liviano, Dr. Wander, Dr. Sérgio, juízes rebatem as críticas de Gilmar Mendes. Eu acho que todos devem rebater, né? Eu acho que
a postura de um magistrado, ela precisa ser, acima de tudo, uma postura serena, equilibrada, respeitosa às instituições. Portanto, esse tipo de declaração de afirmar que, genericamente, juízes e promotores ameaçam políticos, em nada acrescenta na consolidação democrática do país, em nada acrescenta a boa distribuição da justiça. Aliás, não é sem razão que um dos princípios da magistratura é o princípio da imparcialidade, né? Os juízes, eles devem conservar a sua imparcialidade para que eles sejam bons resolvedores de conflitos. O juiz não é parte, o juiz é aquele que resolve uma discussão que é levada à justiça. Portanto, ele deve manter serenidade, ele deve manter a sua postura equilibrada, uma postura de seriedade, que é o que se espera, o que não significa o mutismo. Ninguém espera que o juiz seja um ser mudo e que viva numa torre de marfim, isolado da realidade. Não se trata disso. O juiz, ele deve estar conectado com aquilo que se passa na sociedade, mas ele deve ter muito cuidado com as declarações que ele dá, especialmente aquele que tem a responsabilidade de dirigir o Tribunal Superior Eleitoral, que trabalha com uma questão fundamental para o país, que é a questão das eleições, do direito eleitoral, de coibir abusos de poder econômico para desequilibrar as eleições. Portanto, esse tipo de declaração absurda por si só, na sua essência, juízes e promotores trabalham muito no país, com muita dedicação, para que nós tenhamos o respeito à lei. E a lei da ficha limpa, ela merece respeito, porque é uma lei que nasceu de um projeto de iniciativa popular. E numa democracia, projetos de lei que são gerados a partir da adesão da sociedade merecem especial respeito de todos, especialmente daqueles que integram o Poder Judiciário. Então isso não é uma forma de se referir a uma lei desta natureza e a juízes e promotores que trabalham seriamente. Até me parece uma questão extremamente complicada, todo juízo de valor generalizante. Quando você generaliza, você se dirige à injustiça. Se alguém individualmente comete erros, e as pessoas cometem porque são falíveis, individualmente pessoas que erram devem ser investigadas e punidas. O sistema funciona desta maneira. Quem detém poder precisa ser controlado. Agora, no momento que alguém emite um juízo de valor generalizante, a sua afirmação perdeu totalmente a credibilidade, a seriedade, a respeitabilidade. Se há alguma situação de distorção, de abuso, atitude indevida, que o ministro aponte quem é a pessoa, que cumpra o seu dever, que entregue estes dados, essas evidências. Isso é o papel dele. Claro, né? Que as responsabilidades sejam apuradas. Agora, a emissão de juízos genéricos é absurda em se tratando de alguém que tem a obrigação de retidão, de integridade, serenidade e equilíbrio, né? Doutor Liviano, deixa eu aproveitar que o senhor está aqui e fazer uma colocação, né? Pessoas como o senhor têm um comportamento, posso dizer isso, o senhor está aqui, tem um comportamento extremamente equilibrado. Mas alguém que está aí na mais alta corte deste país, de repente sente falta de holofotes, né? E num momento desse, faz uma declaração generalizada dessa, consegue uma exposição que não é para ele. Na verdade, o que essa declaração e esta notícia que colocamos aqui em debate nos mostra é a necessidade de uma revisão do sistema de escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Não me parece razoável que uma escolha política, e quem escolhe é o presidente da República, tenha duração perene, né? É necessário que nós pensemos na ideia de instituir mandatos para os ministros dos tribunais superiores. Na Alemanha, por exemplo, um juiz da Suprema Corte tem um mandato de 10 anos. Isso é razoável, né? Não é plausível que alguém que ingressou na magistratura, não por concurso público, mas por escolha política, permaneça vitaliciamente no poder. É necessário que nós pensemos nessa alternância no poder que é própria do sistema republicano. A ideia de república é alternância no poder. Então, eu acho que esse tipo de declaração e algumas situações questionáveis nos levam à necessidade de intensificar esse debate e de termos um sistema de alternância no poder com
mandatos e com escolhas dos ministros em que haja uma participação mais ampla de outros setores da sociedade, não com tanto poder concentrado nas mãos do presidente da República. Acho que as carreiras precisam ser ouvidas, gerar listas tríplices, listas sextuplas e haver uma alternância. Quem escolhe os ministros? O presidente, o Senado, a Câmara. Termos uma alternância e envolver nesta escolha as instituições, talvez até a própria sociedade, talvez o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público. O que nós temos hoje é um excesso de poder concentrado na mão do chefe e temos a eternização do exercício do poder que não é plausível. Isso precisa ser repensado. Essa notícia nos remete a isso também. Dr. Wander? Olha, eu vou fazer uma colocação menos técnica, né? Eu não sou um especialista no tema. Eu vou procurar fazer uma leitura um pouco diferente. Primeiro, no seu contexto, né, em que ele mencionou isso. Claro que pela posição dele, não só como ministro do STF, mas também por estar à frente do Tribunal Superior Eleitoral, requer uma cautela, porque o que ele fala tem uma profundidade muito grande dentro da nossa sociedade. Eu vou dividir em 3 pontos. Primeiro, a importância e a relevância da lei de ficha limpa. Então, para a nossa sociedade, o ganho, né, foi fundamental, principalmente no combate à corrupção. Então, você replicar bons exemplos das pessoas, principalmente aquelas que vão estar à frente da nossa sociedade. O segundo ponto, existem os órgãos competentes para julgar ou avaliar os excessos, como o próprio Dr. Roberto mencionou, o Conselho Nacional do Ministério Público, o Conselho Nacional de Justiça. Então, se é um caso onde que algum juiz ou algum promotor ou qualquer pessoa aí investida de um cargo público esteja indo além, né, da sua competência, eu acredito que tenhamos na nossa sociedade os órgãos competentes para julgar os excessos. Então, não me parece apropriado de que isso deva ser lançado de uma forma genérica. E, por fim, o próprio STF garantiu a constitucionalidade da lei de ficha limpa. Então, um membro do STF validou a forma com que ela está disposta. Eu não sei se eventualmente foi voto vencido, ou se participou ou não, ou se foi objeto de discussão, mas ela é validada, né, pelo tribunal, que é o guardião da Constituição. Então, não me parece apropriado para por esses pontos, mas volto a destacar que eu não sei em que contexto que isso surgiu. E às vezes a gente percebe que algumas notícias elas vão muito além do que a vontade da pessoa, no que ela mencionou quando de uma entrevista ou quando de uma declaração. Às vezes ela pode sofrer alguma distorção e obviamente eu não teria condição aqui de dizer se esse é o caso. Dr. Sérgio? Eu concordo com a opinião do Dr. Roberto Vianu e com o Dr. Wander. Eu responderia me sentindo na posição da população. Nós estamos atravessando um momento no país que está tendo muita credibilidade à população, essas instituições, Ministério Público, juízes, e a situação, a transição de momento de democracia que nós passamos no país. E você analisando assim a alta posição do ministro Gilmar Mendes, falando de uma forma generalizada, dá a entender indiretamente que prejudica a moral que o povo está sentindo, a confiança, né, nessas instituições. É o que eu gostaria de mencionar, uma posição, uma opinião como se fosse do próprio povo.
Está em todos os jornais hoje, né, a repercussão, os assuntos, os comentários sobre a prisão de Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara dos Deputados, foi cassado e ontem preso na Operação Lava Jato. A decisão do juiz Sérgio Moro atende pedido do Ministério Público Federal, que apontou risco de fuga diante da dupla nacionalidade e indícios de patrimônio oculto no exterior de 13 milhões de dólares. Outro argumento é o risco de interferência nas investigações. Caso que motivou a prisão trata do recebimento de propina de contrato da Petrobras em Benim, na África, que teria abastecido contas secretas no exterior. Também houve o bloqueio de 200 milhões de reais das contas dele, não é isso, doutor Liviano? É isso, Zancopé, mas só para fechar uma questão rápida em relação à questão anterior, também houve uma declaração que gerou polêmica do ministro Gilmar Mendes, que ele disse que a lei da ficha limpa foi uma lei feita por bêbados. Sim, sim. Né? E, na verdade, esta lei foi proposta por mais de 1 milhão de cidadãos brasileiros, que merecem respeito, né? Que pagam seus impostos. Né? Portanto, não são declarações realmente apropriadas. E como bem destacou o Wander, a lei da ficha limpa é um instrumento fundamental que já passou pela chancela do Supremo Tribunal Federal e os partidos, inclusive, precisam cumpri-la, porque nós vemos vários partidos concedendo legenda a fichas sujas. Né? Então os partidos eles não estão acima da lei. Nas eleições de 2014, por exemplo, houve 3 candidatos a governador que lideravam as pesquisas e receberam legenda. José Riva, no Mato Grosso, Zancopé, para você ter uma ideia, tem mais de 100 ações de improbidade, mais de 10 já confirmadas as condenações e recebeu legenda. Então ele não é o que se pode classificar de ficha limpa, mas sim ficha imunda. Né? E o partido lhe deu legenda. Ou seja, numa atitude de total desrespeito à lei. Acho que nós precisamos pensar até em fazer ajuste na lei da ficha limpa, para que os partidos que concedam legenda à ficha suja sejam punidos com perda do repasse do fundo partidário. Porque isso não pode ficar sem consequências, né? Porque o partido não está acima da lei, não está acima do bem e do mal. E antes de responder Eduardo Cunha, eu quero destacar o apoio que nós temos recebido permanente do Wander Giordano, que é um entusiasta do nosso trabalho, nos apoia tanto no MPD como no Instituto Não Aceito Corrupção. Receba, Wander, de público esse reconhecimento, esse agradecimento por todo o apoio nas nossas ações, que tem sido de importância extraordinária. Sobre Eduardo Cunha... Deixa eu acrescentar ainda na lei da ficha limpa algo que me chama a atenção, e são poucas as oportunidades, depois a gente volta no assunto do Cunha. Nós tivemos agora eleições municipais, há 2 anos tivemos eleições para deputados, eleições para parlamentares. Então, pessoas que participaram naquela oportunidade, né, e não foram eleitas, não puderam participar agora por problema de inelegibilidade pela ficha suja nesta eleição. Mas se ele é suplente como deputado há 2 anos atrás, ele pode assumir um mandato, porque este julgamento de lei de ficha suja não retroage. Então ele tem liberdade para assumir o mandato de deputado, mas não pode assumir o mandato de vereador. Isso eu acho um absurdo, doutor Liviano. Essa revisão, o senhor falou em revisão da lei, este eu acho um dos absurdos. Se é ficha suja sempre. Não pode ser, a partir de agora se é ficha suja, antes você não era. Como? A questão é que no Brasil muitas vezes você vê leis que são feitas e elas não estão integradas ao sistema normativo como um todo. Né? São feitas muitas coxas de retalhos, porque as atualizações das leis, elas estão sujeitas a lobbies, a interferências que desfiguram os projetos. Né? E isso nos traz problemas, além da lei que se produz sob o clamor público. Né? Acontece um fato que impacta e emociona o país, corre-se fazer uma lei para acomodar situações concretas. Isso não é plausível. Nós temos que fazer lei de acordo com o interesse da sociedade, com uma política pública que seja protegida, que seja respeitada. Ou seja, nós precisamos nos reposicionar e produzir leis realmente que interessem ao conjunto da sociedade. Sobre a questão da prisão do Eduardo Cunha, que é o fato que desde ontem vem centralizando, sem dúvida, as atenções por vários motivos. Talvez as pessoas ainda não tenham a devida noção e não deem o devido peso a esse acontecimento, mas eu tenho certeza absoluta, como alguém que acompanha
o combate à corrupção já há mais de 20 anos, que com certeza esse é um acontecimento mais um acontecimento que entra para a história do país. As pessoas não se deram conta ainda que foi preso aquele que comandava o Poder Legislativo Nacional até pouco tempo. Uma pessoa detentora de expressivas parcelas de poder político foi presa ontem, né? Portanto, esse é mais um sinal que vem se somando a muitos outros, no sentido de que cada vez mais a figura dos que se achavam intocáveis, essa imagem ela vai sendo substituída por uma nova situação que nós estamos vivendo. As pessoas não estão acima da lei. As pessoas não estão acima do bem e do mal. E outro dado, ele foi preso a partir do momento em que ele deixa de ter foro privilegiado. Portanto, é um assunto que precisa ser trabalhado com bastante atenção, porque a própria ideia de privilégio, ela não combina com democracia. Democracia significa isonomia, todos iguais perante a lei. Não deve haver foro privilegiado nem para promotor de justiça, nem para juiz, né? Não se justifica isso mais numa situação em que você quer igualdade perante a lei. Portanto, a lei pode ser aplicada, ele pode ser preso no momento em que ele deixa de ter o foro privilegiado. Portanto, essa é uma questão que precisa ser enfrentada. Outra questão, um instituto que está revolucionando o país, a delação premiada, né? A colaboração premiada, que permite que pessoas muito poderosas sejam alcançadas pela lei ao perceber que há um risco de receber uma pena altíssima. A perspectiva de uma punição efetiva faz com que as pessoas se sintam estimuladas a colaborar. Eu não estou dizendo que ele já colaborou, sim, mas já há uma movimentação, tem muita gente preocupada com as consequências devastadoras de uma possível colaboração. Então vale a pena fazer essa reflexão, porque de fato a delação premiada tem permitido que se chegue a pessoas muito poderosas, né? E esse fundamento que foi utilizado para decretar sua prisão preventiva, o risco de interferência nas investigações, é um fundamento absolutamente correto, né? Quando há situações que colocam em risco a aplicação da lei, a ordem pública, e por ser conveniente a instrução processual, justifica-se a prisão preventiva. Por tudo aquilo que se noticia, que se sabe, razoável, né? É razoável que haja uma prisão para assegurar a aplicação da lei. Não se justifica deixar a pessoa prejudicando, bloqueando, obstaculizando a colheita da prova, que vai ser uma situação desrespeitosa à sociedade e na contramão da boa aplicação da lei. Me ajuda, eu que sou leigo, essa é uma prisão preventiva? Preventiva. Preventiva. Exatamente. O que significa uma prisão preventiva? Significa uma prisão para assegurar o bom desenvolvimento do processo. Significa que o Ministério Público Federal, para garantir a aplicação da lei, pediu ao Poder Judiciário, e só o Poder Judiciário que pode decretar uma prisão preventiva, que ele seja mantido preso enquanto isso for imprescindível para as investigações. Portanto, é uma prisão processual. A prisão preventiva não tem prazo. A prisão preventiva, ela vai durar enquanto a circunstância que fundamenta ela estiver presente. Se por alguma razão ficar claro que deixou de existir o risco que ensejou a prisão preventiva, eventualmente essa prisão pode ser revogada, né? Mas nem sempre você tem uma duração determinada dessa situação, deste risco, né? Então isso vai ser verificado pelo Poder Judiciário. E veja, o nosso sistema tem duplo grau, essa prisão pode ser contestada em tribunais superiores. Aliás, as decisões do juiz Sérgio Moro na Lava Jato têm sido questionadas e 97% delas têm sido confirmadas. O que se sabe, que com certeza é um número muito acima da média em geral das decisões, o que significa alguma coisa. Perfeito. Doutor Sérgio Edson. Eu vejo que essa prisão dele foi uma prisão de peso político, de tal forma que teve uma repercussão não só no Brasil, mas internacionalmente. E realmente isso mostra à sociedade o peso político que ele refletiu, e vendo as nossas instituições, que realmente a pessoa de qualquer posição, de qualquer grau político,
dentro do país estão sujeitos às leis, e conforme comentou o Dr. Roberto, minha posição é realmente, isso aqui também mostra, eu acredito, que nem meu filho está estudando agora na USP, até comentou isso em casa, isso aqui está refletindo na cultura da nossa juventude. E esse momento de transição, isso eu acredito que vai nos levar, a garotada, a juventude, a uma cultura a médio e longo prazo, a mudar essa ideia radical da corrupção. É um reflexo que vai marcar o nosso país. Dr. Wander. Eu acredito que de fato é um marco importante, ilustra a importância da Operação Lava Jato, assim, as conquistas, é mais um exemplo, mais um predicado da conquista, né, de uma operação muito importante para o nosso país. De novo, não conheço do processo, não conheço das fundamentações técnicas, mas se a gente analisar uma pessoa de grande presença no cenário político, que até pouco tempo era o presidente do Congresso, que liderou um processo histórico importantíssimo para esse país, que foi a condução do processo do impeachment, e nem por isso deixou de ser atingido por essa operação e, obviamente, pelas leis. Então, demonstra que nós estamos caminhando para uma boa direção. Agora, o que vale para Chico, vale para Francisco, né? Então, eu não sei se lendo, né, com bases naquilo que eu leio no jornal, se vale para Cunha, existem outros personagens que, com maior ou menor participação, têm, me parece, tamanha importância também para ter o mesmo destino. Agora, no meu ponto de vista, a importância, eu acho que o grande legado, e eu vou dar só alguns dados aqui. Nós temos 20 milhões de desempregados. Temos uma das maiores taxas de juros que existe no mercado. Hoje está em 14%, porque ontem, depois da reunião do Copom, foi decidido uma redução de 0,25%. Temos uma alta inflação. O país precisa avançar. O país precisa retomar. É importante que essas ações, né, reflitam na iniciativa privada e no ambiente privado a segurança de que os investimentos possam vir a ser feitos, que novos empregos possam vir a ser gerados dentro da nossa sociedade, porque as instituições, elas estão trabalhando. E isso dá proteção para nós investidores. Então, esse reflexo, para nós, é importantíssimo. E a gente torce para que mais resultados desse gênero venham a ocorrer, porque esse país precisa ser moralizado. Nosso contato agora com a FIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, Gisele Souza, do setor de eventos. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde aos debatedores do Gente que Fala. Gisele, aproveitar a tua presença para fazer referência ao Outubro Rosa, em que a mulher é lembrada a todo instante sobre os cuidados que deve ter. A FIPESP também se levanta e impulsiona a mulher a se amar mais, buscando exames que rastreiam e possam oferecer diagnóstico de uma doença cruel, mas que há toda a chance de cura quando descoberta precocemente. O Outubro Rosa é uma referência ao câncer de mama, né, entre esses tipos todos de câncer, provavelmente o mais temido pelas mulheres. E o que vem a ser, Gisele? Então, Zancopé, o câncer de mama é uma proliferação desordenada e sem limites de algumas células da própria mama que perdem a capacidade de parar de se multiplicar. Há perigo de ocorrer a metástase, situação em que uma dessas células caminha para outras regiões do corpo, alojando-se
e em outros órgãos, espalhando a doença. Gisele, eu posso dizer que existem causas deste câncer de mama? Não se pode falar em causas, Zancopé, mas sim de alguns fatores de risco. Ser mulher, a incidência de câncer de mama em mulheres é de 100 vezes maior do que em homens. Fatores genéticos, em caso de histórico da doença na família, é necessário um acompanhamento mais frequente. Idade. Mulheres com idade superior a 40 anos têm mais chances de apresentar câncer de mama do que as mais jovens. Não ter tido filhos ou não ter amamentado, fumar, utilizar reposição hormonal durante a menopausa por período superior a 5 anos. Gisele, mas existem sintomas principais para essa doença? Você pode perceber um nódulo ou tumor palpável na mama, acompanhado ou não de dor. Fique atenta às possíveis alterações na pele que recobre a mama, pois abaulamentos, retrações ou aspectos semelhantes ao de uma casca de laranja também podem surgir nódulos palpáveis na axila. E há como se prevenir o câncer de mama? Ter uma alimentação saudável, manter o peso adequado. Se tiver filhos, amamentá-los, praticar atividades físicas, visitar periodicamente seu médico para a realização dos exames preventivos. A partir dos 30 anos, o exame físico deve ser realizado pelo seu médico todo ano. Se necessário, ele indica exames complementares, né? Recomendamos também que o autoexame de mama seja feito todos os meses. Após os 40 anos, a mamografia deve ser realizada no mínimo uma vez por ano. Gisele Souza, agradeço tua gentileza com o nosso Gente que Fala. Um abraço, Gisele. Boa tarde. Boa tarde, Zancopé. Uma boa tarde a todos os ouvintes do Gente que Fala. A nossa parceria com a FIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, trazendo sempre informações de interesse a todos, não apenas aos associados da FIPESP. Conosco hoje também uma edição especial é gente do MPD que Fala, parceria do Gente que Fala com o movimento do Ministério Público Democrático, promotor de justiça Dr. Roberto Liviano, que é membro do Ministério Público Democrático e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Também o Dr. Vander Giordano, que é administrador, e o Dr. Sérgio Edson, que é engenheiro eletrônico. Doutor Liviano. Zancopé, deixa eu só fazer um comentário sobre essa fala do Vander em relação à prisão do Cunha. Aliás, antes do comentário, convidar todos os ouvintes do Gente que Fala, ou gente do MPD que Fala, para a segunda corrida e caminhada Não Aceito Corrupção. Será dia 11 de dezembro aqui em São Paulo, a largada do estádio do Pacaembu. E todos podem se inscrever pelo site corridanãoaceitocorrupção.com.br. corridanãoaceitocorrupção.com.br. Que dia? Dia 11 de dezembro em São Paulo. Vamos todos vestir esta camisa. Um comentário que me parece importante em relação ao que o Vander falou sobre a prisão do Eduardo Cunha. Duas questões eu queria destacar. Primeiro, que o Eduardo Cunha ele é ligado ao PMDB. Portanto, aquilo que se fala da seletividade, que pessoas ligadas a outros partidos não são alcançados pela lei, ele está sendo preso e é uma figura de destaque dentro do PMDB, que é um partido político relevante. Em segundo lugar, esta prisão relacionada à prática de corrupção, ela tem uma simbologia extremamente importante para o Brasil, no momento em que o Fórum Econômico Mundial divulga o seu relatório, segundo o qual o Brasil seria o quarto país mais corrupto do mundo, apenas sendo ultrapassado por Venezuela, Bolívia e Chad na África. Aqueles países lá da Ásia já saíram dessa lista? Já foram... já foram superados pelo Brasil? Veja, é um índice diferente do índice da Transparência Internacional, porque ele tem referências econômicas. Sim. E uma das referências que são analisadas por esse fórum são justamente o índice de percepção da corrupção. Então, é mais um indicativo que preocupa. Em relação a essa colocação do Vander, que outras pessoas que tiverem responsabilidade precisam ser alcançadas, sem sombra de dúvida. O trabalho da justiça precisa ser técnico, profissional e não seletivo. Importante lembrar
os ensinamentos daqueles que estudam a ciência política. Eu destaco aqui Robert Klitgard, cientista político americano, que entende que para o enfrentamento da corrupção é extremamente importante você pegar os peixes grandes, pegar o peixe grande e exibir a punição ao peixe grande tem um efeito extremamente importante no enfrentamento da corrupção, na reversão da impunidade e na mudança de cultura de corrupção. Não é? Por isso que eu estou dizendo que não se trata de uma prisão como qualquer outra. Trata-se de uma prisão que tem uma simbologia extremamente importante neste enfrentamento da corrupção, e é bom lembrar que, segundo pesquisas, especialmente pesquisa feita pelo Datafolha, divulgada há alguns meses, é o problema que mais angustia o brasileiro hoje. Mais que educação, mais que saúde, mais que saneamento, mais que moradia, mais que segurança. É a corrupção o problema que mais angustia. Portanto, essa visão de que gente poderosa é alcançada pela lei, que o peixe grande foi pego, ela é extremamente importante para que se resgate a confiança cada vez mais das instituições pela sociedade. Mas e a decepção que pode causar, por exemplo, o final da pena de Zé Dirceu? Ele foi anistiado de um processo, foi agora a extinção da pena. Para eu que sou leigo, que negócio é esse? Está preso com todas as, né? Com todos os cuidados para mandar, e aí vem e diz, olha, essa não vale mais. Veja, Zancopé, aí acho que as pessoas precisam examinar essa questão com bastante cuidado e bastante informação. Em primeiro lugar, no Brasil não existe prisão perpétua. Sim. Primeiro. Segundo, pena não é instrumento de vingança social. Tá? O sistema de justiça examina tecnicamente as questões que são levadas, a lei ela é interpretada, é aplicada, e a lei é um instrumento de segurança jurídica, certo? Então o sistema vai examinar a lei. Se a lei precisa ser revista e atualizada, que isso seja feito na instância adequada, que é o Congresso Nacional. Né? Zé Dirceu foi processado, está cumprindo a pena, a lei está sendo efetivamente aplicada, e isso é extremamente importante. Se em algum momento os benefícios farão com que o Zé Dirceu esteja numa outra situação, isso é o cumprimento daquilo que está na lei. Se a lei precisa ser revista, que haja um debate. Aliás, nós estamos vivendo um momento nesse sentido, que são as 10 medidas contra a corrupção, né? Neste exato momento está ocorrendo uma audiência pública em Brasília da comissão especial que examina este tema, presidida pelo deputado Passarinho, e com a relatoria do Onyx Lorenzoni, estão sendo ouvidos especialistas, e há uma sinalização que haverá um relatório até o final deste mês, e há uma promessa do presidente da Câmara que antes do dia 9 de dezembro, que é o Dia Internacional de Combate à Corrupção, a Câmara terá votado este projeto 4850 das 10 medidas contra a corrupção, que mais de 3 milhões de brasileiros assinaram. Né? Então, essa é uma instância de reavaliação de lei. Agora, a lei, ela foi aplicada. A Justiça examinou isso concretamente. Os benefícios estão previstos na lei, até porque, quando alguém é levado à pena de prisão, ela tem que ter aquilo que a gente chama de luz no fim do túnel, né? Para que haja uma situação de efetivo cumprimento da lei e a finalidade da pena foi atingida. Então nós não podemos olhar a lei penal como instrumento de vingança e nem ficar imaginando que a prisão é perpétua. No Brasil não existe prisão perpétua, não existe pena de morte. Tá? O nosso sistema ele tem as suas razões, as suas peculiaridades, e é diferente, por exemplo, do sistema americano, em que as pessoas são submetidas à pena de morte, e mais do que isso, o Estado americano convida a família da vítima para assistir o espetáculo da morte. Né? As pessoas da família são convidadas a assistir o momento... Família da vítima. A família da vítima no momento em que o indivíduo é morto pelo Estado. Né? Eu acho que isso não é uma coisa que combina muito com os nossos princípios. Então, lei... Sem dúvida. É um instrumento de segurança jurídica. A lei tem que ser aplicada. As pessoas não se atentam para esse detalhe. Exatamente. Assistem isso com frequência nos filmes e não se atentam para esse detalhe. E muitos até se divertem, né? Sim. Mas nem todos. Dr. Sérgio, Dr. Vander, os senhores que são do setor empresarial, Luciana de Santo André, diz: o crime de corrupção não pressupõe corrompido e corruptor? Para os dois a pergunta, Dr. Sérgio. Eu acredito o seguinte:
eu trabalhei muito tempo antes na parte da saúde, no ramo automobilístico. E lembro que às vezes no final do ano o pessoal levava um presentinho para o departamento de compras, ou o pessoal de controle de qualidade, uma coisa. E essa ideia já vem há muitos anos, até da pré-história, a própria população, né? Então eu acredito que está enraizado na cultura e nós devemos começar a mostrar, ver os malefícios disso. Então, nos tempos de hoje, a sociedade, alguns setores que não são bem atendidos, por exemplo, eu trabalho a parte da saúde, necessidades de melhores condições no pronto-socorro, e a verba que foi desviada indiretamente, que a gente viu a corrupção na Petrobras, uma série de coisas, os dois lados, né? A gente tem que começar a parar, analisar e ver se realmente a pessoa tem aquele propósito do bem para o seu filho, para a sua família e quiser mudar o mundo. Você, não necessariamente as duas partes vão conuir isso. Então a gente tem que saber ouvir. Dr. Wander? Bom, agradeço a pergunta da Luciana. Todo esse movimento, né, que está acontecendo, e tem uma lei recente de 2013, que é a lei anticorrupção. Eu acho que as mídias sociais, não só a televisão, hoje a sociedade está muito mais engajada, muito mais participativa em temas ligados ao combate à corrupção. Agora, é importante que a sociedade apoie, e eu tenho visto muito apoio nesse sentido, de operações como Lava Jato, de iniciativas como do Instituto Não Aceito Corrupção. Enfim, são várias iniciativas, ou algumas, que acontecem de forma isolada. Mas, mais do que isso, é importante que as pessoas também deem a sua própria contribuição. E eu falei numa outra ocasião, que tem até um grupo de jovens na internet, no Facebook, uma página chamada Novo Jeitinho Brasileiro. Então, a contribuição que as pessoas, o cidadão pode dar, além, obviamente, de apoio a essas operações, é não parar em fila dupla, é não tolerar quando vai fazer a consulta e pede um atestado porque o plano de saúde não compreende ou não cobre determinados procedimentos. Então, essas manobras, essas pequenas manobras, quando elas são feitas na sociedade, elas são também muito danosas. Elas não se dão só na relação público-privada, na relação dentro da sociedade civil, entre os cidadãos, elas têm que ser respeitadas. Esse tipo de exemplo, que começa ali no trânsito, na forma com que você respeita, né, o outro cidadão, eles propagados dentro da nossa sociedade, eles vão passar a atingir os altos escalões. Então, quando você vai votar, né, que você vai exercer o seu direito de cidadão, você não vai votar porque você ganhou alguma coisa ou porque aquela pessoa ela deu uma festa ou deu um show. Você vai votar pela convicção daquela proposta daquele candidato. Então, esses gestos, né, esse avanço que a sociedade tem que dar, ela tem que ser participativa. Porque não adianta ela apontar o dedo para a corrupção, para o político, e ela fura fila, ela passa na catraca, enfim, ela não respeita, né, a sua condição básica, né, o jogar o lixo no chão,
Recentemente, na Copa, nós tivemos um exemplo da população, dos turistas japoneses, que levavam sacos de lixos nos estádios, e eles usavam aqueles sacos cheios para as alegorias, né, da comemoração, e ao término do jogo, do espetáculo, eles iam no redor, e não só onde eles estavam sentados, iam, né, no espaço, lixo de todos. E recolhiam lixo, passava numa lixeira e deixava lá, sem fazer propaganda, sem fazer nenhuma apologia, nada disso. Então, esse conceito de cidadania, né, as pessoas precisam também entender que não é só dever. Não é só direito. Você tem uma série de deveres dentro da nossa sociedade. Então, Luciana, eu acredito que, como um investidor, né, como empregadores que nós somos, a companhia a qual eu faço parte, a gente procura zelar ao extremo por isso, mas é preciso que haja sim um engajamento de todos. Obviamente que eu sei que você deve fazer isso da mesma forma. Doutor Liviano, Lucas de Pinheiro, o senhor fez referência há instantes sobre a aprovação das 10 medidas contra a corrupção, e Lucas de Pinheiros pergunta se a pressão contra é muito forte. É natural que nós temos aí um conjunto de novos paradigmas que enfrentam questões muito sérias, muito graves, e durante muitos anos nós tivemos uma determinada lógica, e muita gente achava que não seria alcançado pela lei. Eu tenho certeza que muitos desses executivos que foram presos, eles tinham certeza absoluta que em 48 horas seriam soltos por habeas corpus. Muitos deles achavam que isso fosse acontecer. Porque a coisa sempre funcionou. Todos. A coisa sempre funcionou desta maneira. Então a ficha ainda está caindo que o país vive um novo momento. Então é compreensível que haja uma reação no sentido de dificultar, de obstaculizar, mas por outro lado a sociedade também vive um momento diferente, porque desde junho de 2013 o povo está indo às ruas, fazendo as suas reivindicações. Pode ser que ainda isso não seja algo que está assimilado como uma prática permanente, nem todos estejam fazendo isso, mas é uma parcela significativa da população que está indo, está reivindicando, está externando aquilo que pleiteia, aquilo que pretende. E uma coisa me parece, procurando extrair um denominador comum, é este incômodo, esta indignação em relação à impunidade, né? As pessoas não estão mais aceitando isto. Agora, Lucas, sem dúvida que há reação, sim, né? Sem dúvida que há quem defenda uma série de posições que vai na contramão de tudo isso. Nós tivemos recentemente uma decisão fundamental do Supremo Tribunal Federal no sentido de poder levar à prisão aqueles que são condenados em segundo grau, né? E muita gente gritou contra esta decisão. Muita gente disse que ela afronta a Constituição, que a Constituição fala da necessidade do trânsito em julgado, etc, etc. Uma série de colocações foram feitas em relação a isso. Mas a questão é a seguinte, existe aí um confronto entre, possivelmente, a questão estritamente legal e a questão da essência da justiça, né? E prevaleceu a essência da justiça, prevaleceu o razoável, o bom senso, porque direito é acima de tudo razoabilidade e bom senso. A interpretação que se deu foi uma interpretação buscando justiça. A maior parte dos países hoje aplica a lei concretamente depois da decisão de primeiro ou segundo grau. Não tem sentido você aguardar todo este trâmite. Portanto, Lucas, fechando a sua indagação, existe resistência sim. Há forças... O que é normal. Há forças que querem obstaculizar isso, e mais do que isso, já há um movimento que se articula dentro do Congresso Nacional para que sejam elaboradas leis para quebrar o Ministério Público e a magistratura. Já há forças querendo impedir, normal o antagonismo das partes. Querendo impedir. Nós não podemos ter só uma opinião. Já há essas forças querendo impedir o Ministério Público, a magistratura, de realizar o seu trabalho. Exemplo disso é um projeto de lei sobre abuso de autoridade, que de repente se quis colocar a emergência. Há uma série de tipos legais colocados nesse projeto que são absurdos. E nós temos urgência, sim, em combater a corrupção, né? Até porque hoje já há instrumentos para punir quem, dentro do sistema, cometeu
equívocos, cometeu irregularidades, a lei já prevê esses instrumentos. Já há instituições de controle. Se o juiz ou o promotor agem descumprindo o seu dever, já há esses instrumentos legais. A maneira como esse projeto se coloca dá a sensação clara de que é um cala-boca, de que é uma forma de querer intimidar, impedir o Ministério Público e a Justiça de trabalharem. E a sociedade não vai aceitar esse tipo de coisa. Será que o senhor consegue em um minuto falar para o Jaime do Jardim Bonfilholi quando será que a opinião pública vai entender que repórter não é juiz, jornal não é tribunal e editor não é desembargador? Talvez nossos bisnetos já entendam mais, né? Porque essas questões elas vão ser sempre complicadas e isso vai depender do movimento que a sociedade vai fazer, isso vai depender da maneira como nós vamos educar as próximas gerações, né? Nossos netos. Se nós educarmos de uma maneira menos individualista, mais humanista, mais solidária, mais como foi dado o exemplo pelo Wander do Japão, além disso, Wander do lixo que você falou, quando eles vão fazer uma praça no Japão, ao invés de delimitar os caminhos por onde as pessoas vão passar, eles deixam o canteiro ali e deixam o povo ir pisando no canteiro. E a consolidação das pegadas vira a opção de política pública em relação a qual vai ser o local em que as pessoas vão passar. Pois é, isso é respeitar a vontade das pessoas, isso é civilidade, isso é cidadania. Precisamos construir isso. O Novo Jeitinho Brasileiro, que é uma iniciativa que o Instituto Não Aceito Corrupção apoia e difunde. Aliás, os integrantes do Novo Jeitinho são do núcleo jovem do Instituto, propõe a ideia dos ídolos éticos e dos ídolos gentis, difundindo boas práticas, né? A difusão dessas boas práticas é importante para que nós possamos construir novas mentalidades. Dr. Sérgio Edson, agradeço a tua gentileza de ter participado do nosso Gente que Fala. Muito obrigado. E o mais importante é nós estamos unidos nesse sentido, nessa luta com a 10 medidas contra a corrupção e agradeço aos colegas presentes. Dr. Wander Jordano, muito bom tê-lo aqui. Mais uma vez agradeço a participação. Zancopé, para mim é sempre uma grande honra e fico à disposição do programa para outras oportunidades. Dr. Liviano, quando será a corrida Não Aceito Corrupção? 11 de dezembro, convido todos a se inscreverem, corridanãoaceitocorrupção.com.br. Jaime do Jardim Bonfilholi, atento ouvinte da Trianon, do Gente que Fala, o Lucas de Pinheiros, o Luciano, que nos mandaram as perguntas, Luciana, né? E todos os demais que nos ouvem, participem, façam a sua parte, contribuam, vistam esta camisa. Corrida Não Aceito Corrupção.com.br, dia 11 de dezembro, o Instituto Não Aceito Corrupção espera todos lá. Muito obrigado. Agradeço a tua gentileza. Nosso gente do MPD que Fala é possível graças à tua iniciativa de ter proposto este formato aqui às quintas-feiras. É possível graças à generosidade dos nossos convidados que sempre vêm aqui num debate democrático, produtivo, construtivo e que nos faz acreditar que nós possamos ter um futuro melhor, com a sociedade mais organizada, com mais justiça, com mais ética. Tomara que possamos continuar aqui mantendo esse espaço de debate tão importante para que o direito à informação seja respeitado e que possamos estar aqui mantendo este canal de diálogo sempre vivo. Gente que Fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, redação Pedro Esquiavon, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benebene, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Paulo Afonso, Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã logo após o horário eleitoral. Gratos, boa tarde, até lá.